Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de conversar com vocês sobre um dos assuntos que realmente eu espero que seja um dos principais temas abordados nas campanhas e nas discussões eleitorais, nos debates a presidente, governador, senadores aí pelo Brasil, que são as terras raras. É mais uma das milhares de oportunidades ao longo da história que o Brasil teve e tem de enriquecer, de se transformar numa grande nação e que a gente não pode perder mais uma entre tantas. E conhecer o assunto é importante porque é uma forma da gente levar isso para eles, para os candidatos, para os políticos que vão se eleger, porque a maioria fala, a gente pergunta para eles, ou na campanha eles falam na televisão, nas redes sociais. É importante, a gente não pode perder, é uma questão de soberania, as terras raras, mas muito pouco deles realmente sabe o que é. Eu acho que eles tentam dar realmente uma enganada aí. Então, questionem eles. Você sabe realmente, se você quer votar no seu presidente que você escolheu, o deputado, o senador, e ele falar importante, pergunta pro cara, tá aí, mas qual é o plano? Qual é o problema? Qual é o tópico? O que tu vai fazer para resolver? E a gente tem um grave, não digo um grave problema, mas tem uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, que é a nossa janela, tá, gente? Não é como petróleo. Eu vou levar alguns dados agora na tela do computador, e as terras raras não é uma oportunidade muito longa que a gente tem para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, para evoluir nosso país. Tanto em questão de tecnologia, de educação, né, como o petróleo, que está há 150, 200 anos aí e tem um longo futuro pela frente. Vamos olhar um pouquinho na tela e eu vou explicar o porquê que as terras raras não é um... A gente não tem um longo período e a gente não pode ficar aí sentado esperando virem as soluções do céu, que senão, mais uma vez, a gente vai se lascar. Então, antes de mais nada, é importante que a gente tenha pelo menos uma breve noção do que são essas terras raras. Elas, na verdade, não são raras, são minérios que tem em todo o planeta, toda a crosta terrestre. A grande diferença é que são poucos os locais que tem uma concentração alta disso, próximo, junto. Então, sei lá, deve ter, na maioria dos países do mundo tem, só que está muito difuso, muito espalhado, não é viável, não é interessante você conseguir achar um local para minerar e para extrair, depois minerar, não vai ter praticamente nada. Aqui no Brasil é um dos países que a gente tem em alguns locais uma concentração alta, certo? É como se fosse, numa forma bem esdrúxula, uma garrafa de aguardente tem, ou de cachaça tem 30% de álcool, né? O Brasil teria nesse ponto aí, uma cerveja tem 5%, 4%, então a maioria dos países tem um grau muito pequeno, uma porcentagem muito pequena disso. As terras raras na tabela periódica, tem alguns aqui, mas a maioria das terras raras são simbolizadas ou estão na tabela periódica pelos lantanídeos, acho que é assim que se fala. Tá? Inclusive, tem uns nomes aqui maravilhosos, tá? Se você quer ser pai, vai ser tio logo, aí pode, de repente, batizar seu filho como Lantânio, ou seu sobrinho como Hérbio, Lutécio, Neodímio, tem nomes maravilhosos aqui. Essa é a lista das grandes reservas de minérios raros do planeta. China está disparada em primeiro lugar, quase metade do que se tem aí de terras raras, de locais viáveis para exploração está na China. Brasil tem muito também, 23%. Índia, Austrália. O que me chamou um pouco a atenção é a Rússia, porque com aquele território gigantesco, mais de duas vezes o território do Brasil, eles têm basicamente todos os elementos da tabela periódica em larga escala, em largas proporções. Justamente terras raras, né, eles não têm muito. As produções aqui, China produz muito, então é a maior produtora de terras raras. Refino, ímãs, isso a gente vai ver daqui a pouquinho, eu vou falar brevemente sobre isso. Onde estão as terras raras no Brasil? A gente fala muito, mas não sabe onde é que tá. Tá no Brasil, mas aonde tá? Só lembrando que o dado aqui, tá, gente, é do Gov. Eu tento pegar sempre sites assim com uma credibilidade já, que tenha boa reputação pra gente não cair na desinformação aí. Tem tanta desinformação, né? Então, aonde estão as terras raras? Aqui são pedidos de exploração, isso não é tão importante agora. A maioria está nessa região aqui, ó, no sudeste,
um pouquinho no Nordeste. Meu estado não tem nada, pelo menos por enquanto. Santa Catarina tem um pouquinho, Paraná tem um pouco. Mas onde se tem mais é aqui, né? Espírito Santo, Rio, o sudeste da Bahia, Minas, que São Paulo. Acho que o sudeste, mais uma vez, aí tem bastante sorte, né? Além de ter toda a questão do petróleo da Bacia de Santos, durante muito tempo os caras têm aí boas reservas de terras raras. O norte tem alguma coisa também aqui, nordeste, mas assim, o sudeste tá mais uma vez muito bem, tá bastante privilegiado. Agora que a gente já tem uma noção de onde vem e o que são as terras raras, preste atenção nesse vídeo do Oliver Stunkel, que talvez seja o cerne do nosso vídeo aqui, do nosso conteúdo. Agora, eu queria muito que o Brasil pudesse controlar toda a cadeia, desde a extração e o processamento e o desenvolvimento de tecnologias de ponta na área de ímãs ou defesa ou tecnologia renovável que tem essas terras raras como componentes-chave. Mas isso é algo que hoje não me parece ser viável. Então, ou seja, o Brasil sozinho controlar toda a cadeia não é viável. É preciso que o Brasil se torne um ator-chave e talvez até dominante em certos nichos, em certos trechos, em certas partes da cadeia. Alguns chamam isso de superpotência de nicho. Se você controla um certo nicho, todo mundo precisa de você. Você também precisa de outros atores para conseguir, para que esse produto seja desenvolvido, obviamente. Então, acho que é por meio de grandes investimentos, sim, mas também preservando as parcerias necessárias, inclusive para atrair o capital necessário. Mas é uma área de grande promessa. Existe uma certa pressa e urgência, porque países ao redor do mundo que se incomodam com a concentração de poder que detentores das terras raras têm, estão investindo muito no desenvolvimento de tecnologias que não dependem dessas terras raras, né? Os Estados Unidos, por exemplo, emprega IA para tentar desenvolver tecnologias que não dependem de terras raras vindo da China ou do Brasil. Então, tudo isso só para dizer, as terras raras geram oportunidades, mas isso pode ter uma janela de oportunidade mais curta, mais rápida do que deter petróleo, por exemplo. Porque apesar de toda a inovação tecnológica, o mundo ainda precisa de petróleo. Agora, no que diz em relação às terras raras, eu acho que alguns dessas terras raras precisam ser extraídos ao longo da próxima década, porque pode ser que daqui a uma década essa terra rara perderá seu valor. Essa é a questão. O Brasil não tem muito tempo e a gente ainda está numa fase meio que de se organizar para começar a explorar de forma mais eficiente, talvez se refinar. O grande, né, eu não sou especialista, mas o grande lance é a gente fazer parcerias com esses países. Porque não é só os Estados Unidos que estão trabalhando para se livrar dessa dependência. A própria China, tá? Pensa, uma economia que cresce muito e os caras sabem que não vai durar para sempre. A China está investindo muito em desenvolvimento de tecnologia para não depender das terras raras. Eles têm muito, mas não esqueçam que eles querem ser a maior economia do mundo e são 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. O Japão está fazendo isso, a Índia está fazendo isso. Então é importante, e não tem que, eu acho, ter essa jogada assim, tá, gente, de Estados Unidos, ou China, ou de esquerda, ou direita. Cara, se for um negócio bom pra ti, faz. Se pra Goiás for bom fazer uma parceria com uma empresa chinesa para desenvolver o refino, vai com uma empresa chinesa. Se Santa Catarina, que tem um pouquinho, for bom fazer uma parceria com uma empresa americana, faz com uma americana. Entendeu? A gente tem que começar a fazer como os chineses. A gente tem que ser pragmático, não ficar pensando muito em ideologia nesse ponto. Tem que fazer com quem é bom para nós. Não interessa se o governo que está hoje no poder é de direita e o país lá é um governo de esquerda, de ideia comunista, como a China, ou se é um governo de esquerda aqui, Estados Unidos ou a Inglaterra, entendeu?
a gente tem que dar um jeito de negociar bem e ser bom para nós. Agora, se a empresa vem num país de esquerda ou de direita, não importa. E a gente pode ter mais de um país parceiro. Quanto mais, menos dependente a gente fica deles, entendeu? Essa é a lógica. Isso é importante. Vejam bem essa Homeniron. Eles desenvolvem isso. Uma empresa americana. Ela é parceira, aliás, ela é uma startup da Stellantis, junto com o governo americano. A Stellantis é um conglomerado de marcas de carros, tá? Então, pensa, é a maior empresa, acho que hoje do mundo, ou, se não me engano, a maior empresa do mundo ocidental, ou seja, Europa para cá. Então, os caras têm Opel, tem Alfa Romeo, são os donos da... A Fiat é a principal acionária, tá? Ela seria quem lidera. Mas tem Jeep, Ram, Peugeot, Citroën, os caras são bilionários. Chrysler. Então o que eles fazem? Eles têm uma parceria com o governo americano justamente para quê? Para se livrar da dependência das terras raras. Talvez não agora, porque eles precisam de chips, precisam de tecnologia, de computadores, softwares, hardwares. Então a empresa com muita tecnologia precisa desses ímãs, desses produtos. É o que a Nairon faz. Mas ela já está investindo para quê? Para, além de desenvolver, também desenvolver formas de não precisar mais usar esses minérios. E é ruim para o Brasil. Querendo ou não, é ruim, né? Porque o nosso ouro, nosso novo ouro vai mais cedo ou mais tarde, vai perder valor. Para vocês terem uma ideia, ter uma noção, essa empresa aqui, só ano passado, recebeu entre dinheiro de investimento do governo americano e dinheiro da Stellantis, 300 milhões de dólares. Os caras tiveram 1,5 bilhão de reais para trabalhar no passado, para desenvolver tecnologia. 1,5 bilhão. E essa é uma só das empresas. Deve ter várias assim. Deve ter várias assim na China, deve ter várias assim na Índia, deve ter muito mais nos Estados Unidos. Então, essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Que a gente tem que cobrar isso dos nossos governantes, dos nossos políticos, porque esse é um futuro, nosso país depende disso. E é uma janela pequena, uma janela curta, e é importante que a gente coloque lá, nem interessa, cara, se é muito de esquerda ou de direita, interessa que a gente coloque pessoas que tenham noção disso. Não adianta, como eu falei no início do vídeo, chamar lá eu lá, sou deputado, candidato a deputado, ganhei, daí vocês perguntam pra mim, Jefferson, o que tu acha das terras raras? O que você acha? Eu acho bom, importante pro Brasil, mas os caras não saem nisso, eles não sabem, a gente não pode depender desses caras, entendeu? A gente tem que começar a focar em quem realmente leva a sério, porque o nosso futuro é o futuro da nossa família, como eu falei, dos nossos filhos, do SUS, é o futuro da tua empresa, não interessa se tu é um cara que quer um mercado liberal, ou tu quer algo mais estatal. Cara, os dois jeitos, tu vai precisar de dinheiro, entendeu? Tu vai precisar de estrutura, tu vai precisar de estrada, tu vai precisar da polícia, vai precisar dos hospitais, isso, sabe? Então, não dá mais pra gente ficar nesses caras populistas aí, tanto dos dois lados, falando que a gente quer ouvir, mas na hora de planejar o Brasil, ou planejar essas coisas, eles não têm a mínima noção do que eles estão fazendo. Apenas eles falam o que a massa quer escutar, e a gente vota, mas no final, na maioria dos casos, na maioria, eles sabem menos que nós. Bem provável menos que nós, basta você ver algumas sessões aí, principalmente nas câmaras de vereadores. Claro que daí é outro âmbito, mas chega a ser feio de se ver, é constrangedor como eles conversam, é difícil. Então, assim, exija dos políticos. Agora é a hora. Perguntem pra eles, e as terras raras, tu sabia que a gente tem pouco tempo para explorar isso aí? Quando você vê seu senador na sua cidade, pergunta sobre isso. Qual que é a estratégia? Tá? Independentemente se você quer votar na esquerda, na direita, quer votar no candidato homem ou mulher, não interessa. Eu acho que isso é estratégia nacional. Tá? Você pode ser o cara mais liberal do mundo ou mais pró-estado. Os dois lados vão depender disso. Não tem como escapar. Tá certo? E veja a China, os caras já estão se programando para 50 anos, é o país que mais tem terras raras e é um dos países que mais investem também para não depender das terras raras. Olha como o grau de visão do futuro dos caras é grande, né? Certo? Então eu sei que esse vídeo ficou longo,
mas eu acho que é importante para nossa nação, eu como professor levo isso para a sala de aula para meus alunos. Eles têm que começar já desde cedo cobrar para ter um bom futuro, tá bom? É isso aí, até a próxima.